O nome ficou gerenciamento de hemoderivados no perioperatório, porque criar um programa. Mas, na verdade, deixa eu colocar aqui meu cronômetro, são 20 e 13, né? Mas, na verdade, eu acho que a gente se passou da tradução do nome, né? A gente vai falar um pouquinho do PBM, né? Patient Blood Management. Então, na verdade, seria de sangue. A gente não vai falar de hemoderivados, né? A gente usa hemoderivados albumina, globulinas, a gente não vai falar de hemoderivados, mas eu acho que nem eu nem o Guilherme nos tocamos em relação ao nome. Então, a gente vai falar de gerenciamento do sangue no perioperatório e eu dividi a aula assim. Os primeiros 20, 25 minutos a gente vai falar de por que criar um programa e depois a gente vai falar de como. 5, 10 minutinhos a gente vai falar de como, ou de quais estratégias, ou por que o embasamento para isso aí. Tá? Eu não tenho nenhum conflito de interesse e eu vou começar com 2 casos bem simples. Primeiro, 2 casos que aconteceram comigo. Primeiro, um homem, 72 anos, 71 quilos, hipertenso, diabético, que ia trocar uma prótese, porque quebrou. Ou quebrou ou saiu do lugar. Não lembro mais. Mas ia precisar fazer uma troca de prótese de joelho. Ele não tinha nenhum problema de saúde, eletro normal, radiografia normal, laboratório normal, mas aí ele chegou com esse HB no pré, né? Para uma cirurgia, entre aspas, não era de emergência, mas era uma cirurgia que precisava ser realizada. Com esse HB de 9,2, a gente tem 2 alternativas. Então, 3 alternativas, na verdade, né? Eu podia colocar na sala, dar o sangue e depois anestesiar o paciente. Eu podia anestesiar o paciente e depois aguardar para ver se ele ia precisar desse sangue ou não, né? Mas eu podia anestesiar e eu podia simplesmente não fazer a cirurgia para poder melhorar o paciente. Graças a Deus, a gente tem uma equipe muito tranquila de conversar lá. Eu conversei com o cirurgião e a gente optou por aguardar. O paciente ficou internado e a gente começou a dar eritropoetina, nessa dose, 12 mil subcutânea a cada 2 dias, dia sim, dia não, suplementado com ferro. A dose do ferro a gente vai ver que normalmente a dose recomendada, mais recomendada, é de 200 uma vez na semana, mas a gente tinha pouco tempo porque o paciente ia ficar internado nesse intervalo, então ele ficou internado tomando Noripurum. Eu falei que eu não tenho nenhum conflito de interesse, mas eu vou sempre usar o nome comercial porque eu acho que é mais fácil até para guardar também. Ácido fólico e vitamina B12, e a cirurgia foi remarcada para 14 dias depois. Né? Era uma quinta, foi marcado para outra quinta. E aí, pouco tempo depois, ele já estava com HB de 10,6, alguns dias só depois, e ele chegou para a cirurgia com um HB de 12,6, o que não é ainda o ideal, mas a cirurgia foi realizada sem nenhum problema, o paciente não foi transfundido. Segundo caso, já faz tempo isso daí, mas é um caso um pouco mais chamativo. Uma mulher, asa 1. Ela passou no pré-anestésico e o anestesista viu esse HB de 8,6, mandou reservar o sangue e liberou a cirurgia. Aí eu cheguei cheguei na sala de cirurgia, olhei, fui fazer o checklist, dona fulana, não sei o que, tá, e esse HB? Não, doutora, pode ficar tranquila que o sangue já está aí para a senhora fazer. Eu falei, como é? Faz muito tempo essa história, mas eu falei, gente, não tem sentido, eu vou conversar com o paciente. Conversei com a cirurgiã muito tranquila. Falei, você quer fazer, conversei com a paciente, né, porque foi uma falha nossa da anestesia, né, isso não deveria ter acontecido. Então, conversamos com a paciente e ela optou por remarcar a cirurgia. A gente marcou para 3 semanas depois, a paciente chegou com 11 e pouco, quase 12 de HB, e a cirurgia transcorreu sem intercorrência. Podia ter feito com 8,6 e ter saído tudo bem? Podia, mas era um risco a mais, especialmente para transfusão, infecção, tudo que a gente já sabe, né? Então, o que a gente aprendeu? O que esses 2 casos nos mostram? Que a gente estava falando exatamente com o doutor André Garão. O doutor André, que se a gente não puxar a corda todo mundo para o mesmo lado, a coisa não sai. Então, é preciso a gente puxar a corda não só na cirurgia, porque nenhum desses 2 casos, os 2 cirurgiões toparam de boa, né? Mas especialmente com o nosso próprio time também, tá? Então, a gente vai introduzir aqui um conceito que é de Patient Blood Management, que é o uso, vou ler, tá? O uso científico de técnicas médicas e cirúrgicas efetivas, seguras e efetivas, desenvolvidas para prevenir anemia e diminuir o sangramento, para tentar melhorar o desfecho do paciente, ou seja, nada mais são do que boas práticas médicas, não é isso? Ela se baseia em 3 pilares: melhorar a massa eritrocitária, ou seja, o paciente precisa ir com HB melhor para a cirurgia, minimizar a perda sanguínea e melhorar a reserva do paciente para uma possível anemia, tá? Então, o paciente, por exemplo, você está hidratado. A gente está vendo aqui os valores normais, mas eu já vou falar disso daí também lá na frente.
Cada um, então, desses 3 pilares, então, melhorar a massa eritrocitária, deixa eu colocar aqui. Melhorar a massa eritrocitária, minimizar a perda e otimizar a anemia, a tolerância à anemia, a gente vai poder agir tanto no pré, quanto no intra, quanto no pós. Então, melhorar a massa eritrocitária, fazer com que o paciente chegue com HB melhor, é diagnosticar anemia e tratar essa anemia. E aí vai uma frase que é sempre polêmica, que é a anemia como contraindicação para procedimentos cirúrgicos, eletivos e com grande perda sanguínea. No intraoperatório, então, se a gente vai otimizar a anemia, você só vai fazer a cirurgia no tempo correto. E no pós-operatório, lembrar que algumas drogas tratar a anemia, continuar com esse estímulo da eritropoiese, e lembrar que algumas drogas podem causar ou aumentar a anemia, inclusive a própria hidroxicloroquina. Minimizar a perda sanguínea. Então, segundo pilar, minimizar a perda sanguínea no pré-operatório, como é que eu faço isso? Minimizando a coleta excessiva de exames de sangue, né? 40, 50, 60 ml. Doação autóloga, em alguns casos, quando o paciente deixa, né? Então, quando o paciente permite que isso seja feito, por exemplo, o de Jeová não é uma alternativa possível. No intraoperatório, como é que eu minimizo a perda de sangue no intraoperatório? Conversando com o cirurgião, porque aí é o pedaço dele. A hemostasia meticulosa é um pilar essencial nesse processo do intraoperatório. Agentes hemostáticos, claro, tanto de um lado do hemocompletão, quanto do lado do transamin também, tanto hemostático quanto anfibrinolíticos, e algumas técnicas que a gente vai falar lá na frente. E no pós-operatório, quando é que eu minimizo a perda sanguínea? Normotermia. Então, o paciente não ficar gelado no pós-operatório. Profilaxia de sangramento do trato gastrointestinal. Então, inúmeras vezes, eu não vi nenhuma, nem duas, nem três, então vocês também não devem ter visto nenhuma, nem duas, nem três, paciente fazer HDA no pós-operatório. Né? Você faz tudo certinho e o cirurgião faz Profilir de 12 em 12 sem fazer uma profilaxia adequada. E para otimizar a tolerância à anemia, basicamente, manter o paciente hidratado, manter o paciente com oferta de O2 adequada e também, se for o caso de transfundir, guiar por guidelines adequados. Tá? Mas a gente vai esmiuçar isso daí, cada um numa área. Tá? Então, lembrar, primeira frase, assim, que é muito, muito, muito importante. Transfusão não é tratamento de anemia. Transfusão é tratamento de sangramento. O paciente está sangrando no intraoperatório, você transfunde. Tratamento de anemia é tratamento de anemia, que a gente vai ver aqui, você precisa otimizar o paciente. Lembrar que isso não é fácil, é bonito, mas não é fácil de fazer, né? A gente vai estar sempre andando aí no centro cirúrgico nessa corda bamba, porque uma outra frase que é importante de ser dita é que a anemia deve contraindicar a cirurgia, uma cirurgia grande, né, com grande previsão de perda sanguínea. Um procedimento que seja eletivo, com grande previsão de perda sanguínea, a anemia deve contraindicar, sim. O que é anemia? Para a Organização Mundial de Saúde, esses números são fixos, HB abaixo de 13 para homens e HB abaixo de 12 para mulheres. Lembrando que a gente tem graus de anemia, né? Anemia leve, anemia moderada e anemia grave, né? Severa é minha avó, a gente sempre usa esse termo severa, mas não deveria usar. Então, anemia grave e anemia abaixo de 8, tá? E a anemia, ela está, obviamente, implicada em inúmeros desfechos negativos. Então, um paciente que chega anêmico, que opera anêmico, ele está relacionado com prolongamento de internação, com maior risco de infecção, obviamente, se não chega oxigênio, né? Se o paciente está anêmico, maior risco de infecção, maior risco de lesão renal. Obviamente, quanto mais anêmico, maior a chance de transfusão, e a anemia também está relacionada com a mortalidade numa curva linear. Não é isso? Quanto mais anêmico, maior a chance do paciente morrer, inclusive da própria anemia, dependendo do grau. Certo? Então, por que, dentre os muitos outros fatores, por que devemos evitar a transfusão? Não, por todo o contexto da transfusão, como eu falei, transfusão é um transplante. Lembrar sempre que a transfusão é um transplante de tecido hematopoético, não é isso? Com todas as repercussões negativas de uma transfusão de um tecido de uma pessoa para outra pessoa. Então, o número de coleta de bolsas vem caindo e o número de transfusão vem aumentando. Então, até a fonte também vem diminuindo. E só para ter uma noção, aqui a gente consegue, nesse site, consegue ter até o estoque de sangue do país inteiro, o estoque atualizado. Por que é importante diagnosticar a anemia no pré-operatório? Por que a gente bate tanto nisso daí? Porque eu sempre falo, né? Começar uma grande cirurgia com um paciente anêmico é que nem começar uma viagem longa com o tanque de combustível pela metade. Se você começa uma viagem longa com o tanque de combustível pela metade, você sabe que no meio do caminho vai ter que parar para abastecer. É o mesmo ponto de vista. Se você começa uma cirurgia longa
com paciente anêmico, você sabe que na metade do caminho você talvez tenha que transfundi-lo, né? E eu repeti 2 slides só, um deles é esse e o outro é do guideline, porque esse slide, eu acho, ele resume muito das coisas do que a gente acaba não entendendo, né, do ponto de vista da fisiologia. Então, vamos lá, eu como ferro, né, da minha dieta, ele é absorvido no enterócito, e ele é absorvido no enterócito, mas para ser absorvido mesmo, né, concepção da palavra de cair na corrente sanguínea, ele passa por um canal, uma proteína que chama ferroportina. Essa proteína é que absorve o ferro. Na corrente sanguínea, ele é transportada por uma proteína que chama transferrina, e essa transferrina ela fica saturada com o ferro. Então, uma porcentagem dela somente é saturada com esse ferro que foi absorvido. Daí ela vai para o macrófago, né, e para se estimular a eritropoiese, para ser usado no sangue, para formar hemácia e tudo dela decorrente. Só que eu tenho uma condição que a gente sempre fala, anemia da doença crônica, que o que acontece? Algumas doenças, diabetes, algumas doenças crônicas, até o próprio câncer, ele estimula a liberação de interleucinas inflamatórias, então principalmente interleucina 1 e interleucina 6, e isso faz com que o fígado secrete uma proteína que chama hepcidina, que normalmente não é secretada, não é produzida e secretada. Essa hepcidina, ela simplesmente bloqueia e faz a invaginação da ferroportina. Então, quando eu tenho anemia crônica, eu libero hepcidina, eu simplesmente não consigo absorver o ferro. Então, adianta eu dar o ferro por comprimido? Não. O ferro não vai conseguir ser absorvido. Então, o que eu vou ter quando eu tenho anemia crônica? Eu vou ter uma baixa saturação de transferrina, concorda? Porque o ferro não está sendo absorvido, e eu vou ter uma alta ferritina sérica, porque a gente vai ter uma ferritina acumulada dentro das células. Tá? Só alguns os valores, né? A gente olha, a gente tem como valores a ferritina abaixo de 30 e a saturação de transferrina abaixo de 20, 25, que eu já vou falar lá no guideline. Então, mais uma vez, a anemia é uma condição médica séria, é uma condição tratável, frequente, muito frequente. A prevalência da anemia é acima de 20%. A gente tem mais de 2 bilhões de pessoas anêmicas no mundo. E essa anemia é mais frequente ainda nos pacientes cirúrgicos e, obviamente, está relacionada ao aumento de mortalidade. Então, não sou eu que estou dizendo, inúmeros conhecedores, muito mais do que a gente, né, falam isso daí, que o diagnóstico inesperado de anemia no paciente cirúrgico eletivo, com grande perda sanguínea esperada, deve indicar a suspensão da cirurgia para a correta avaliação do paciente. E, nesse sentido, a Anesthesia publicou um consenso internacional sobre esse assunto, falando que cirurgias maiores e não urgentes em pacientes anêmicos devem ser adiadas, né, desde que não seja urgente, obviamente, e que o HB-alvo, tanto para homem quanto para mulher, é de 13 e não 12 para mulher. Então, isso aí, mais uma diferença, né, que o HB-alvo para todo mundo é de 13 e não de 12. E aí ele traz um guideline, que foi o que está meio enrolado, então eu fui destrinchar esse guideline aí, eu acho que ficou mais interessante. Então, se o HB está acima de 13, o paciente vai para a cirurgia, ok. Mas se o HB está abaixo de 13, é isso daí que a gente vai fazer na história do montar o serviço, é isso aí que vai para a gente agora na anestesia, no pré-anestésico. Então, a gente vai dosar o ferro. Os testes do ferro, basicamente, com a ferritina sérica baixa, abaixo de 30, eu fecho o diagnóstico de anemia por doença de ferro. Simples assim, tá? Então, vai para terapia com ferro, oral ou endovenoso. Endovenoso, quando eu tiver problema na absorção oral, quando eu tiver problema na absorção intolerância ou tempo limitado para a cirurgia, que foi o caso daquele paciente lá. Agora, lembra daquele quadro, por isso que eu botei o quadro? Então, se a saturação de transferrina está baixa, com a ferritina alta, então a saturação de transferrina está baixa e a ferritina está alta, fechou o diagnóstico de anemia de doença crônica, a gente possivelmente vai para agentes estimulantes da eritropoiese. Agora, se for no meio termo, então, se a ferritina está baixa, se a saturação da transferrina está baixa, a gente sabe que a anemia da doença crônica, mas a ferritina também está baixa, ele tem as duas coisas, anemia da doença crônica com carência de ferro, então ele vai para as duas terapias. Agora, se o teste de ferro está normal, então, se a ferritina está boa e a saturação de transferrina está boa, o que pode ser? Pode ser anemia da doença renal, e aí vai para o nefrologista, e pode ser também, deixa eu só tirar daqui, que agora ficou todo mundo aqui no meio. Pode ser, pode ser também anemia megaloblástica, então você vai dosar, se por um acaso a vitamina B12 ou o ácido fólico estiver baixo, você vai repor, e se estiver normal, a gente entra em
drogas que estão causando anemia. Nas causas mais raras, a maioria, imensa maioria, é ferropriva mesmo. Então, drogas, anemia chamada de anemia funcional, anemia do idoso também, ou câncer, que muitas vezes câncer entra aqui também na anemia da doença crônica. Perfeito? Beleza, peguei meu paciente está anêmico, eu vi lá que é deficiência de ferro. Como é que eu vou calcular essa deficiência de ferro? Então, eu posso calcular mesmo na mão, então, dose de ferro é igual peso, vezes hemoglobina alvo, menos a hemoglobina que eu quero, menos a hemoglobina que o paciente está, vezes 2,4, mais 500. Preciso decorar essa fórmula? Não, o que você precisa saber é que no final tem o mais 500. Então, você já vai sair de 500, certo? Não importa que você já sai de 500, que é o que vai para a reserva. Então, eu botei alguns cálculos aqui para um homem adulto com HB de 10,3 para chegar no HB de 13, né? A gente vai precisar de 1.000 miligramas de ferro. Só lembrando aqui, ó, 50 quilos, que a dose não vai duplicando, porque sempre vai somando com 500. Então, em 1 grama, para subir 1 grama de HB no paciente de 50 quilos, eu vou precisar de 600. De subir 3 gramas no paciente de 50 quilos, eu vou precisar de 860. Então, algo entre 500 e 1.000 miligramas de ferro, eu vou conseguir otimizar o paciente adulto convencional. Então, o que eu tenho de opções? Eu tenho basicamente aqui no Brasil, os dois são de uma empresa chamada Takeda, eu não tenho nenhum conflito de interesse, tá? Mas o óxido ferro-sacarado, o nome comercial Noripurum, a ampola vem com 100, tá? A ampola vem com 100 miligramas, você coloca 2 ampolas no sorinho de solução salina e faz lento em 30 minutos, especialmente a primeira vez precisa fazer realmente lento, às vezes o paciente tem sudorese, tem enjoo, tá? Uma vez na semana, podendo aumentar para no máximo 2. E tem a carboximaltose, que é uma terapia mais nova, um pouco mais cara, mas que já vem com 1.000 miligramas. Então, a ampolinha aqui, ó, já vem diluído, a ampola vem com 1.000 miligramas e eles falam que pode fazer direto. Eu nunca fiz direto, tá? Fala que pode fazer direto em 15 minutos. Normalmente coloca solução salina e faz em meia hora, um pouco mais do que isso aí. E aqui é dose única. 1.000 miligramas não era o que o paciente precisa, você faz de uma vez só e está resolvido. Precisa reavaliar depois, claro, né? Mas você já está resolvendo a deficiência do paciente de ferro, tá? A eritropoetina alfa tem vários esquemas de dose. Um deles, ou mais frequente, é 150, 3 a 4 vezes, 150 unidades por quilo, 3 a 4 vezes por semana. Você pode fazer também 300 2 vezes na semana ou 600 unidades por quilo uma vez somente na semana, que foi o que estava dando lá no comecinho. O ideal é começar 10 a 30 dias antes de suplementar com ferro, sempre, porque você está estimulando a medula e ela não vai ter aquele suporte de ferro para aquele estímulo a mais. Então, sempre que fizer eritropoetina, precisa dar ferro, oral ou venoso. A maioria das vezes a gente já faz venoso mesmo. Como é que eu avalio o sangramento no intraoperatório? Eu falei, ó, precisa otimizar a anemia, depois vamos para o intraoperatório. Uma medida bem, claro, como é que eu avalio o sangramento? Medindo o sangue aspirado, mas a gente tem aquele cálculo das compressas, tem um cálculo estimado, se você tiver o HB, que chama a fórmula de Gross, então a perda sanguínea estimada é igual a volemia, vezes o hematócrito inicial menos o final sobre o hematócrito médio, e aí só para a gente colocar em cálculos, para um paciente de 70 quilos, que você colheu o HB, ele está colheu o hemograma, ele está com hematócritos de 30, e ele tinha hematócritos de 40, quer dizer que ele perdeu 1.200 ml aproximadamente, se tiver normovolêmico, obviamente. Para uma mulher, para o mesmo parâmetro, no hematócrito de 30 inicial de 39, ela perdeu 800 ml com 50 quilos, tá? Porque a volemia vai variar, se para homem ou para mulher também, a gente vai calcular um valor de volemia diferente, tá? Como minimizar a perda perioperatória, evitando as coletas desnecessárias, isso é fundamental, todo mundo precisa se conscientizar de não pedir exame de rotina. Os de agentes hemostáticos, eu acho que eu nem preciso falar, que o Dr. Rodrigo falou muito bem outro dia agora, né, há uns 15 dias, sobre o AstraNexame e as suas evidências, especialmente na cardíaca ortopédica e no sangramento obstétrico, e as técnicas de conservação do sangue, doação autóloga, recuperação de células e hemodiluição, além da hipotensão arterial. A hipotensão arterial a gente tem usado cada vez menos, né? Eu realmente faz um tempinho já que eu também não uso, mas por definição seria uma sistólica entre 80 e 90, com a média de 50 e 65, ou uma queda de 30% dos valores basais do paciente. Isso possibilita, obviamente, menor perda sanguínea e uma melhora do campo cirúrgico, que pode ser obtido por meio de bloqueios, por vasodilatadores ou por aumento do anestésicos inalatórios. Mas hoje em dia a gente está com tanta ressalva em relação à hipoperfusão, especialmente renal, né, que a gente tem diminuído a utilização da técnica. A doação autóloga pré-operatória, você começa com um paciente que está indo para a cirurgia, você tem que começar 3 semanas antes, né? Ele vai para o Hemoba, ou para o Hemocentro referenciado,
colhe, espera 7 dias, colhe de novo, espera 7 dias, colhe de novo a bolsa para ele, e aí você tem que esperar de 3 a 5 dias para poder ir para a cirurgia. Mas percebam, o paciente vai chegar anêmico para a cirurgia, não é isso? E pode ser que ele chegue com esse HB de 10 e na cirurgia só caia para 9 ou para 8. E você ficou com esse monte de bolsa de sangue aqui e que vai para o lixo. Infelizmente, então, o que a gente tem com essa técnica? O paciente chega com HB, um nível de HB reduzido e essas bolsas, se não forem transfundidas no paciente, elas são descartáveis, são descartadas. Não é permitida a transfusão, esse paciente que doou ir para outro paciente. Então, é uma terapia que acaba sendo cara, se não for usada realmente no intraoperatório. A hemodiluição, eu sou suspeita, eu fiz minha pós-graduação na técnica, gosto bastante, então é indicada para uma perda volêmica superior a 1000 ml ou em pacientes que recusam transfusão e alguns requisitos são necessários. Então, o paciente precisa ter um bom acesso ou então acesso central, precisa estar monitorizado com pressão arterial, porque você está mexendo diretamente com a volemia dele, precisa otimizar no pré-operatório e você tem que ter um tempo entre a cirurgia começar e começar a sangrar, porque esse tempo você vai colher o sangue do paciente, né? Então, como é que é? Ele chega, você otimizou, então ele já chegou otimizado, né? 14 por aí de HB, você vai colhendo o sangue dele, vai armazenando e vai hidratando, e aí ele começa já a cirurgia anêmico. Normalmente eu coloco para cair para 8 mesmo, tá? Não sei que o paciente tem alguma coisa. Então, começa a cirurgia com 8, e aí ele vai sangrando, o HB vai caindo, você vai hidratando, ele vai caindo o HB até o limite do tolerável, né, quando os exames ficam ruins. Então, quando para o sangramento, não é pós-cirurgia, pós-sangramento, ou se ele der sinais de sofrimento tecidual, lactato, saturação venosa, você volta o sangue, de modo que ele termina a cirurgia com HB melhor do que se você não tivesse feito a técnica, né? Se ele só tivesse sangrado. Então, quanto mais você tem algumas particularidades, quanto mais você otimiza o paciente, mais sangue você consegue colher e, obviamente, você tem alguns problemas, né? Se aquele sangue que você coletou no início da cirurgia tem curar, tem relaxante muscular, então, quando você volta o relaxante muscular, sobrecarga de fluidos, então, o paciente, no final, você sempre tem que fazer furosemida. A coagulação não é um problema diferente do cell save, porque você está transfundindo sangue total com plaquetas, mas, obviamente, o paciente precisa ter uma certa tolerância à anemia aguda. Então, é uma terapia extremamente barata. Eu comprei a balança, eu compro as bolsas, eu pego as bolsas do Hemocentro, do banco de sangue, pode colher o sangue pela artéria, pode colher o sangue pelo acesso venoso central, pode colher até periférico. Esse paciente era testemunha de Jeová numa prótese quadril, a minha balancinha aqui, ó. Tá? Você coloca na ordem do que você colheu, aqui colheu um pouco mais de 2 litros de sangue, você pesa, né, colhe o sangue e volta, lembrando sempre que nos casos dos pacientes de testemunha de Jeová é uma técnica aceita, desde que as torneiras, esse paciente é de testemunha de Jeová também, desde que as torneiras ficam todas abertas, tá? É uma técnica que foi questionada se tinha validade ou não, mas que agora voltou com mais evidência, né? E aqui mostrando as evidências em pacientes para cirurgia cardíaca, mostrando a efetividade da técnica nos pacientes cardíacos, e aqui também nos pacientes pediátricos cardíacos, mostrando um menor volume de sangue transfundido e menor volume de todos os hemocomponentes também transfundidos, tá? Eu não sei onde tira esse áudio. Se eu tirar o áudio, vai tirar o meu, né? Mas a recuperação de células, vocês têm o aparelho aí, né? É indicado quando tem um sangramento acima de 20%, é nível de evidência 1A, tá? De que realmente diminui a quantidade de perda, a incidência da transfusão, é indicado em inúmeros cenários e tem claras contraindicações no caso de câncer, no caso de doenças de hepatite, mas basicamente o sangue colhido do paciente ele é lavado, ele é parinizado e retorna. A gente tem alguns problemas em relação exatamente a essa parinização, né? E que nesse processo de filtração as plaquetas são perdidas, então você não está passando sangue total, você está passando sangue rico em plaquetas, né? Mas, pela Cochrane, você tem evidência, sim, de redução da transfusão, reduzindo 0,68 unidades por pacientes, com poucos efeitos colaterais, mas uma limitação de todas essas outras técnicas, né? Não dá para você cegar os estudos, né? O paciente vai saber que ele foi coletado ação autólica, né? Não tem como não saber. Parece besteira, mas é sempre importante lembrar, nessa história do PBM, a gente vai sempre ter que ter em mente temperatura, pH e cálcio, porque causam distúrbio de coagulação e porque aumentam realmente o sangramento, então tem que sempre ficar ligado.
Esse ano saiu uma revisão no Anesthesiology, com todas as técnicas, eu até nem produzi aqui, todas as técnicas que eu já falei aqui, que podem ser usadas no pré, no intra e no pós-operatório, inclusive nas cirurgias de emergência, desde antifibrinolíticos, como as próprias terapias também, de minimização de perda sanguínea, e ele fala que na conclusão desse estudo, diminuiu a taxa de transfusão, diminuiu complicação, falência renal, infecção, fenômeno tromboembólico, mortalidade, e também melhorou, porque diminuiu a quantidade de unidades de concentrado de hemácias transfundidos e de dias de internação hospitalar. Mas daí veio esse outro aqui, Patient Blood Management do not lead, não leva a benefícios importantes, e uma meta-análise dos estudos. Só que quando você vai avaliar, o que ele fala que não leva a desfechos importantes? Porque nos estudos que ele avaliou, não diminuiu mortalidade, não diminuiu injúria cerebral, insuficiência renal, infarto do miocárdio, sepse, baixo débito cardíaco, isso não foi importante. Mas olha o resto em relação à eficácia. Diminuiu, o próprio estudo que fala que não diminuiu, quando ele planilhou isso daí, ele mostrou que diminuiu o risco de transfusão, transfusão de plaquetas, transfusão de plasma, reoperação por sangramento, número de unidades de concentrado transfundido, perda sanguínea, tempo de internação na UTI e tempo de internação hospitalar. Então, se isso não for benéfico, fica difícil, né, da gente dizer o que é benéfico, né, mas, obviamente, o restante dos desfechos clínicos não foram alterados, tá? Então, a gente eu dividi, como eu falei, esse pedaço nesses 20, 25 minutos aí iniciais para falar do porquê e para falar agora 5 minutinhos sobre como, né? Então, como implementar? Primeiro eu vou perguntar do que eu preciso para implementar um programa, como é que eu vou fazer isso, quanto isso vai custar e quem é que vai se beneficiar. Então, do que eu preciso de pessoas, então você precisa discutir com a diretoria, você precisa de cirurgiões sensíveis a essa prática, você precisa de engajamento de todo mundo na equipe, como eu já falei, você não pode fazer tudo, ter todo um time bem unido em prol da técnica e depois mandar para a UTI transfundir, a UTI colher exames de rotina, 10 tubos por dia, todos os dias. Não vai dar, né? Não vai fechar. Então, você precisa de pessoas, você precisa de processo, então, de um projeto, protocolo para transfusão, protocolo da otimização do paciente, como que vai fazer, de uma boa infraestrutura para que isso seja implementado, e você precisa, obviamente, dessa infraestrutura, então, laboratório, farmácia, equipamentos, que eu sei que vocês aí no São Rafael, vocês têm tudo, né? Então, já começa de um começo muito bom. Como que eu faço isso? Foi o pedaço do que eu falei, né? Como que eu faço? Então, o como já foi, né? Que é fazendo todas aquelas medidas de diagnóstico da anemia, de tratamento, de otimização do paciente no pré-operatório. Eu acho que, para isso, a comunicação é fundamental. Eu diria que, se tiver uma palavra, é comunicação entre as equipes, né? De todo mundo, do pré-anestésico, no intra, no pós, e entre os diversos setores envolvidos, de farmácia, de laboratório, de todo mundo aí nesse processo, né? O terceiro, quanto que vai custar? Quanto que vai custar? Parece, eu botei aqui custos diretos, mas obviamente os custos indiretos são mais altos, né? Então, os custos diretos, os exames, obviamente você vai precisar fazer mais exames laboratoriais nesse sentido, mas exames focados, né? Visando um benefício maior no final. Eu coloquei aqui de maio, a última vez que eu olhei, mas os preços, né, da eritropoetina, 4 mil é bem pouco, né? A gente vai precisar aí de uns 10 mil, mais ou menos 12 mil, então é mais do que isso. Um preço do Noripuri, um preço do Ferinject, você vê que o preço do Ferinject é 4 vezes mais, mas a dose é muito maior. Então você consegue, com o Ferinject, ele compensa mais, ele sai mais barato na dose em miligrama. Tá? Ácido fólico, vitamina B12. O valor dos kits, então, o valor do kit para o Cell Save é um kit que a gente sabe que é um kit caro, então para você abrir precisa estar realmente indicado, mas é um kit que é um procedimento que é tabelado, ele é porte 6 da CBHPM. Em relação à hemodilulação normovolêmica aguda, é uma terapia, como eu falei, extremamente barata, né? Você só vai precisar das bolsas para coleta, cada bolsa com em torno de 20 e poucos reais. E soro, solução salina, Ringer, Plasmalite, lembrando sempre a diferença do Plasmalite para um soro convencional, e colóides, porque eventualmente, especialmente em pacientes jovens, eu ainda reponho com colóide para poder não precisar ir tanta água no paciente, né?
É um ato pago, mas não é em relação a gente pagar, né? O que vai pagar é a transfusão somente. Infelizmente, o processo da hemodiluição é bem trabalhoso para se fazer, mas não é um processo remunerado. E aí vem os custos indiretos, com gerenciamento de informações, com toda essa comunicação com a logística. Então, é um processo caro. Quem se beneficia com isso? Eu acho que a gente se beneficia, em primeira análise, por uma satisfação pessoal de você conseguir implementar um programa que você sabe que faz diferença, que você está melhorando desfecho, sabidamente melhorando desfecho. Eu acho que isso agrega como valor na nossa profissão. O hospital, então, vamos lá. Em relação à diminuição de custos por parte do hospital, eu trouxe 2 artigos só. Esse daqui é um artigo em alemão, então eu joguei no Google para poder traduzir para mim, e foi a experiência do Hospital Universitário de Frankfurt, né? Custo-análise no conceito do paciente, no manejo de sangue do paciente. Então, ele viu que até então os custos com transfusão eram de 147 euros, mas que ele custou para implementar um PBM no hospital de 24 mil. Depois ele esmiuça tudo, então diagnóstico e tratamento de anemia, os custos variam desse daqui, eu juntei, tá? Ele separa o que é diagnóstico de anemia, o que é tratamento, para diminuir perda de sangue, para otimização da tolerância à anemia, mas por que deu tão alto? Porque ele paga aos profissionais, então paga cursos, então todo o processo de implementação foi planilhado. A compra do cell saver, né, da recuperação de células, então é um custo para você implementar alto, mas quando você já tem um hospital que tem as ferramentas e é só gerir, eu acho que esse custo deve cair bastante, que foi o caso exatamente. Esse artigo aqui é de 2017 do Anesthesiology, que foi a implementação do PBM no John Hopkins. Então ele chamou isso daí de bloodless time, que foi simplesmente fazer, que é o infográfico lá dele, fazer essa estratégia restritiva de sangue, então a transfusão caiu de 40% para 30%, tem uns dados lá bem interessantes. Basicamente, o bloodless time para ele era fazer uma estratégia de restrição da indicação da transfusão, evitar hipotermia e não colher tanto sangue no intraoperatório. Foi só isso, o começo do PBM deles. E eles viram, segundo eles, que eles salvaram 2,1 milhões de dólares e representou um custo de 400% do investimento para isso aqui, tá? Então, o investimento foi muito pequeno. Então, quando a gente fala PBM, é um mundo. Com pequenas medidas, você pode trazer um retorno muito alto. Então, quando eu falo de estratégia restritiva, era isso aqui, ó. Ele simplesmente colocou que para poder indicar o sangue, você tinha que encaixar o paciente em algum deles. Senão você devia dizer, ó, eu quero fazer mesmo que meu paciente não esteja encaixado nisso daqui, eu quero solicitar o sangue. Então, a gente está vendo, é algo que realmente é relativamente barato para implementar. E aí ele mostra aqui, ó, de 2014, 15, 16, 17, tanto a queda na transfusão de sangue, de plaquetas, de plasma e de plaquetas, né? Então, a efetividade aí da implantação do programa. E o nosso maior foco, né, quem se beneficia com isso, o paciente, que vai diminuir esses eventos adversos da transfusão e que todos os estudos, né, até aquele que falou que não tinha melhora, mostraram a diminuição da estada hospitalar. Então, sem sombra de dúvidas, para o paciente é benéfico, diminui o UTI, diminui a estada hospitalar. E aí eu tenho um site só para indicar, que é o site da Cruz Vermelha Australiana. Eu acho que é um site um pouco desconhecido, mas ele é fantástico. Ele chama, aqui ó, transfusion.com.au. Ele separa, sabe, por PBM em cada local, então em cada obstetrícia, na UTI, então é um site que vem com todos os guidelines, é super atualizado, então acho que é um site que vale realmente a pena dar uma olhada. Se eu puder deixar 3 conselhos assim para poder fazer o PBM ou começar o PBM, mesmo que não seja enquanto serviço, que seja enquanto profissional sozinho, eu diria para pensar fora aí dessa caixa, né? Primeiro, diagnosticar e tratar a anemia no pré-operatório, minimizar essa perda sanguínea. Eu acho que a hemostasia do cirurgião tem um papel assim fundamental, uma conversa envolvendo realmente também a cirurgia. E aí um desafio que é a gente tentar aceitar gatilhos transfusionais mais baixos, porque a gente tende realmente a sempre não ter a segurança de de tolerar o paciente ficar tão anêmico. A gente fica muito angustiado com o número do HB do paciente quando começa a cair, né? Mesmo às vezes sem repercussão clínica disso daí. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer o convite, deixar o convite para
para a Jona, 44ª Jona, 26 a 28 de março, lá no Stella Maris, está aqui o meu e-mail, e esse QR Code dá para esses artigos todos aí, mais alguns outros que não coube para falar. É isso, obrigada.